Fala aí, povo estudioso, tudo tranquilo com vocês? Bem-vindos ao canal Fábio Marçal Linguagem. Qual é a minha tarefa? Ajudar você a aprender português, a estudar para passar numa prova, seja na escola, na universidade, no preparatório, numa prova de concurso, numa prova militar. Bem, e para isso eu me proponho a dar o que de melhor eu sei que me ajudou a passar em diversos, dezenas mesmo, de concursos. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, nono, 27º, enfim, concursos difíceis, concursos medianos, concursos fáceis. Bem, o tema de hoje é muito maneiro. Primeiro, antes de tudo, se inscreve aí no canal, se inscreve, curte. Ó, eu sei que você vai gostar desse vídeo. Se você está querendo estudar e aprender sujeito de verdade, você vai gostar. Vai assistir pacientemente, você vai gostar desse vídeo. Então já se inscreve aí, curte, compartilha. Mas o que eu vou passar para vocês são conceitos objetivos para definição de sujeito, de tipo de sujeito. Eu aprendi isso no preparatório com o professor JB. Excelente, tem que dar aqui o mérito para ele. E desde quando eu aprendi, parece em concurso a gente acerta. São conceitos objetivos que eu vejo muita gente, muitos professores explicando, e professores, sei lá, com canais lotados de inscritos, canais milhares, milhões de inscritos, visualizações, mas uma explicação que não vai te ajudar como essa que vai te ajudar. Fábio, você é o bonzão. Não. Pelo contrário, aprendi com o professor JB, mérito é dele, só estou repassando o que eu aprendi antes de fazer faculdade de letras, e é o que eu ensino que me faz passar em concursos ainda hoje, é isso que eu vou passar para vocês. Bem, prometo ser breve? Não prometo ser breve. Você não vai querer aprender um conteúdo que é considerado polêmico dentro da gramática e um dos mais difíceis de serem estudados e aprendidos com um vídeo de 3 minutos. Muita gente quer fazer um vídeo de 3 minutos falando de sujeito e faz só o aluno perder tempo assistindo o vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir os 5 tipos de sujeito, simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente, em 6 vídeos. Por que 6 vídeos? Porque esse primeiro vídeo vai ser um vídeo de conceitos fundamentais. Então eu vou te dar o pré-requisito para você estudar sujeito, para você aprender sujeito. Você que está aprendendo aí, está começando a estudar, está aprendendo, ou então você que também já tem uma carga legal e quer realmente garantir que o que você conhece é suficiente para você entender o tipo de sujeito, assista esse vídeo até o final, é valioso, é importante. Eu não estaria dizendo isso se não fosse. É o que eu passo para qualquer turma, como turma que eu entro aí, né, de língua portuguesa, preparatório, aula particular, que seja, beleza? Então vamos lá, a gente vai falar sobre conceitos, a gente vai analisar algumas frases, vamos ver exemplos e vamos também ver questões. Esse primeiro vídeo, como eu já falei, é o de conceitos, depois vou falar de sujeito simples, do composto, um outro vídeo do indeterminado, do oculto e do inexistente. Beleza? Então vamos lá, vamos para o que realmente interessa, para o que realmente você precisa saber para aprender tipo de sujeito. Então tá aí, conceitos fundamentais. Já vamos quebrar alguns mitos aqui, alguns paradigmas, já vamos começando a desmistificar algumas coisas. A forma como a gente vai estudar sujeito não é uma forma predominantemente semântica. É uma forma objetiva. Eu costumo dizer que o conteúdo de tipo de sujeito é a matemática da língua portuguesa. Por quê? Porque a gente vai aprender a identificar de forma racional, de forma lógica, de forma objetiva. Olhou, analisou, identificou, acabou. Tem isso, beleza. Não tem isso, não tem, não é o sujeito. Tem isso na frase? Tem, é sujeito tal. Tem isso, mas não tem aquilo, opa, então não é o sujeito. Fábio, como assim? Eu nunca aprendi dessa forma. Para mim, sujeito era sempre aquele que praticava ação. Vamos lá então, para ficar divertido, vamos começar a ver esses mitos.
Na verdade, não são mitos, não, né? São contradições da gramática. Sim, a gramática ela tem muitas contradições. Existem gramáticas diferentes da NGB, né, que é a norma gramatical brasileira. Existem gramáticas paralelas, né, gramáticas descritivas, gramáticas de uso da língua, como a língua é usada em sua praxe, né, em sua forma real. E a NGB, a nomenclatura gramatical brasileira, que é a que é utilizada nas gramáticas tradicionais, na gramática normativa, ela tem alguns conceitos que se contradizem, alguns conceitos incompletos, e em sujeito a muita contradição nas suas definições. Por isso é difícil. Difícil porque a NGB fez ficar difícil. Não é difícil porque a gente é burro, não é inteligente, porque o conteúdo, nossa, é de outro mundo, não. É porque foi produzido, foi definido, conceituado de maneira contraditória. Já começa uma explicação, já fica mais leve agora, não já? Já fica, nossa, caraca. Achei que eu passar, que eu era burro, passei a vida inteira sem aprender português, sem gostar de português, porque eu nunca aprendi esse tal de sujeito, nunca consegui, nunca entrou na minha cabeça, gente. Eu sou ruim em português. Não é isso. Pode ficar tranquilo. Por isso eu gosto de ensinar isso. E é por isso que eu faço questão de dizer para você, assista esse vídeo inicial, que você vai ver que, caraca, vai tirar um peso dos seus ombros. Definição. Sujeito é um conceito sintático. Sintático. Não necessariamente semântico. Quando a gente aprende que sujeito é quem pratica ação, essa é uma ideia semântica. Por quê? Quem está praticando a ação do verbo, a gente vai procurar na frase aquela pessoa que está praticando. Só que às vezes não vai ficar tão claro quem é que está praticando. E às vezes não tem nem ninguém praticando. Aí vai falar, poxa, não tem sujeito. Tá aí, sujeito inexistente. Só que não é bem assim. A gente vai procurar na estrutura. Tipos de sujeito é isso aqui, ó. Escrevi bem grande. Estrutura. Guarda isso. Estrutura. Você vai olhar para a estrutura da frase, da estrutura da oração, na verdade. Não é nem frase, é oração. A semântica, ela vai vir como prova dos 9. Vai vir para confirmar que realmente o sujeito é aquele ou não é aquele, se tem, se não tem. Mas primeiro você vai ficar de olho na estrutura. Sujeito é um conceito sintático, portanto é necessário analisar a oração em sua estrutura lógica e tendo como base a função das classes gramaticais nas frases. O primeiro pré-requisito que você tem que saber, e não tem como, estou sendo sincero aqui com vocês, já estou falando logo, pode desanimar uns e animar outros. Se você não dominar classes gramaticais, não tem como aprender sujeito. Você pode, só com o conceito, só com a teoria de sujeito, não vai ter como. Você tem que dominar as classes gramaticais. E quais são as classes gramaticais? São 10. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Fábio, eu não sei isso. Então, o conselho que eu te dou, cai dentro de classes gramaticais, de conhecer as 10, conhecer suas definições. Eu tenho vídeo aqui no canal sobre classes gramaticais. Conhecer as 10, a definição das 10, exemplos das 10 e reconhecer numa oração essas 10. Por quê? Porque você vai ter que chegar numa oração e ver quais classes de palavras formam essa oração. Isso aqui, gente, a diferença é o que eu sempre explico, né, em toda turma que eu entro. Antes de falar de qualquer assunto de sintaxe, de análise sintática, eu falo de classes gramaticais. Beleza? Depois a gente fala de sintaxe. Classes gramaticais está dentro de morfologia, são as classes das palavras. Domino as 10 classes gramaticais. Essas 10 classes gramaticais me dão a base, né, são a raiz para eu estudar as funções sintáticas, as
Por que são o pré-requisito? Porque a sintaxe ela é a função que as classes de palavras possuem numa oração. É como se fosse assim, ó. Fábio é a classe gramatical. Tá aqui, sou eu, Fábio. Classe gramatical é o nome da pessoa, Fábio. Fábio, em uma situação ele é pai, em outra situação ele é filho, em outra situação ele é professor, em outra situação ele é estudante, em outra situação ele é, sei lá, cliente. No restaurante eu sou cliente. Então, em cada situação da minha vida eu exerço diversas funções. Mesma coisa é classe de palavras e sintaxe. A mesma classe de palavra, o mesmo substantivo, arroz, pode exercer a função de sujeito, pode exercer a função de objeto direto, pode exercer a função de adjunto adverbial, né? Comi farofa com arroz. Ou seja, pode exercer funções diferentes, complemento nominal. Então, você tem que conhecer o substantivo, saber que é um substantivo, saber a quem o substantivo está ligado, a qual palavra que está ligado, para você saber a função sintática adequadamente, beleza? Então, vamos lá, continuando. Vamos ver duas definições de sujeito. Definição semântica. O sujeito pode ser o agente da ação do verbo. Quem pratica, né, a ação. E aí vai estar associado com um verbo de sentido ativo. João quebrou a mesa. Tá aí, sentido ativo. João, nitidamente, é o agente. Sujeito pode ser o paciente da ação do verbo. Como assim? O sujeito pode ser paciente? Nunca me falaram isso. É, com verbos de sentido passivo ou numa estrutura de voz, o quê? Passiva. Ah, meu Deus, a temida voz passiva. Exatamente. Então eu posso dizer: o copo quebrou na queda ou com a queda. E aí, tá aparecendo quem é que quebrou o copo? Tem algum agente específico aí? Não. O verbo é de sentido passivo nesse contexto. Ou o copo, agora a voz passiva. O copo foi quebrado por João. João é o agente, só que o agente da passiva, estrutura da oração. E João é o sujeito na estrutura da oração, só que um sujeito que está sofrendo a ação. Repara que João quebrou o copo é diferente de o copo foi quebrado por João. São estruturas diferentes. O agente é o mesmo, João. Só que em uma oração João é o sujeito, na outra oração o copo é o sujeito. Estrutura. Beleza? Estrutura. Foca nisso que eu estou falando, pega isso que eu estou falando, que você não vai errar tipo e sujeito na prova. Ah, Fábio, então você está dizendo que se eu assistir esse vídeo eu vou acertar tudo. Se assistir o vídeo, não. Se estudar o que eu estou passando no vídeo. Se dedicar a aprender de verdade o que eu estou passando nesse vídeo. Beleza? Eu não faço mágica não, gente. Estou dando um mapa. Agora, quem vai analisar o mapa, seguir o mapa, memorizar o mapa, é o estudante. Definição sintática. Então, repara. Definição semântica já foi. Agora, definição sintática. Isso aqui é fundamental. Essa primeira definição aí sintática, olha, tem que estar no seu DNA lá, né? Junto com o seu código genético vai ter que aparecer isso aqui. O sujeito é um substantivo, olha que legal. Substantivo é classe gramatical. Ou um pronome, olha que legal. Classe gramatical. Sujeito vai ser um desses dois elementos. Lembrando que substantivo pode ser palavra substantivada. Um verbo substantivado, um advérbio substantivado, mas tem que ser um substantivo naquele contexto linguístico. Beleza? Olha que maneiro. Sem o quê? Preposição. Preposição é o quê? Classe gramatical, classe de palavra. Então, na definição sintática de sujeito, já temos como pré-requisito conhecer 3 classes gramaticais.
E além de conhecer, é saber o processo de derivação, que é a conversão de uma classe gramatical em outra classe gramatical. No caso, um advérbio, por exemplo, ou um verbo se tornando um substantivo. Lembra que eu falei que a pré-requisitos não tem como aprender tipos de sujeito de forma decente sem conhecer morfologia primeiro. Então vamos lá. Preposição. Classes gramaticais. O que são as preposições? São 18 palavrinhas que servem como conectores. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Sabe, tem que saber isso? Com certeza. Porque está na definição de sujeito. Sujeito é um substantivo ou um pronome sem preposição. Por que eu tenho que saber que é sem? Porque tem funções sintáticas que tem preposição obrigatoriamente. E tem função sintática que não pode ter preposição. Fábio, preposição é tão importante assim, mais do que você pensa. Muito, muito, muito mais. Então vamos lá. Morfologia, classes de palavras, preposição. São os 3 pré-requisitos iniciais. Que concorda com o verbo. Ah, que legal, que concorda. Eu tenho que saber concordar também. Saber que palavra no singular, o verbo vai para o singular. Substantivo no plural, o verbo tem que ir para o plural. Para haver a correta concordância verbal. Ah, lembrou daquele assunto que você também tem que estudar para a prova, né? Concordância verbal. É parecido com concordância nominal, só que a nominal é entre nomes, né? Substantivo e adjetivo. Já a verbal é entre o sujeito e o verbo. Fábio, uma coisa se liga a outra. Exatamente, uma coisa se liga a outra. Quer estudar português para concurso? Vai do início ao fim, não começa. Vou para o primeiro assunto, o que eu acho mais difícil. Vou começar estudando logo por crase. Vou aprender logo crase, que é o já mais difícil. Não. Se você não aprendeu morfologia, não aprendeu sintaxe, regência, você não vai aprender crase. Vai aprender lá 3 regrinhas de crase, que vai dar para você aprender sem ter esse conhecimento básico todo. Para aprender crase de verdade, tem que conhecer muita coisa de morfologia e sintaxe. Fábio, não sabia que era tão difícil assim. E eu estou falando para você porque eu quero que você passe, porque eu quero que você aprenda. Então vamos lá. Pode haver sujeito com apenas um substantivo ou pronome. É o sujeito simples. Pode haver sujeito com vários substantivos ou pronome, sujeito composto. Pode haver a omissão. Olha que legal. Tem sujeito, mas ele não apareceu na frase. Sujeito oculto, ou elíptico, ou desinencial. Tem vários nomes para ele. Pode haver a oração que não apresenta sujeito, que de fato a gramática vai dizer que não tem sujeito. Se a gente for para o campo das ideias, campo da semântica, a gente vai achar o sujeito. O sujeito aí é no campo das ideias. Como, por exemplo, choveu a noite inteira. O que choveu? A chuva choveu, a água choveu. Tem uma gente, Deus choveu a chuva. A nuvem choveu. Vai viajar por aí. Na possibilidade, né, de encontrar um agente. Só que lembra, de novo, estrutura. Você vai focar, olha, cadê? Na estrutura lógica. Você não vai ficar viajando, calma aí, quem é que choveu? O que é que fez chover? Porque na chuva é uma água que cai do céu, então é a nuvem que despeja, é água que cai, é Deus que está fazendo chover. Aí está na semântica. A semântica vai embolar tudo a definição de tipo de sujeito. Vai primeiro para a estrutura lógica. Depois, se necessário, você joga a semântica para tirar a prova dos 9. Pode haver 2 estruturas verbais que indeterminam o sujeito. Estruturas verbais, sim. Você vai olhar o verbo, o tipo de verbo e como ele vem na frase e você vai ver se ele é um sujeito indeterminado ou não. Antes de tudo. Fábio, aquilo lá já não era antes de tudo, não? Ah, sim, não. Aquela é uma parte do antes de tudo. Essa aqui é outra parte do antes de tudo. Como assim outra parte? Primeiro a gente tem que saber sobre sintaxe. O que é sintaxe? É a relação de termos numa oração. E o que é uma oração? É uma frase que possui verbo.
ou, né, no caso, uma locução verbal, que é conjunto de 2 ou mais verbos que representam, né, com o sentido de um só. Então, falou em oração, falou em uma frase que tem verbo. Se for frase sem verbo, não é oração. Não tem função sintática. A grande cadeira amarela na sala. Qual é o sujeito? Não tem sujeito porque não tem verbo. Beleza? Ué, como assim? Não tem. Oração, sintaxe, função sintática, só existe em uma frase com verbo, em uma oração. Para haver sujeito é necessária a presença de um verbo. Está aqui justamente, porque sujeito é quem pratica a ação. E o que é ação? Classe gramatical da ação é o verbo. Tá aí. Então, olha só, lembra? Tem que saber classe gramatical. Você tem que saber olhar, identificar na frase o verbo. E já vou dar uma dica logo, já vou dizer logo. Sabe qual é o verbo que as pessoas mais têm dificuldade de identificar numa oração por experiência em sala de aula? De tantas vezes fazer essa pergunta. São 2 verbos que as pessoas mais têm dificuldade de olhar assim. E verbo. Falam todas as palavras da oração, só não falam o verbo. Que verbo é esse? O verbo ser e o verbo estar. Ah, Fábio, tá de brincadeira. São os verbos mais usados da língua. Mas quando eu falo, por exemplo, o carneirinho cor-de-rosa do Afeganistão é muito lindo, com manchas coloridas pelo corpo. Sabe, carneiro tem manchas coloridas, isso aí é para outra história, só estou dando exemplo. A pessoa fala, qual é o verbo? Lindo! Qual é o verbo? No Afeganistão. Gente, você não tem ideia do que as pessoas falam, só não falam o é. Porque eu não sei, né? Ó, uma palavra pequena. Talvez vejam esse sim, pode ser que vejam esse como conector apenas, como um conectivo. O que é um conectivo? Por quê? Porque é um verbo de ligação, ele liga. E aí essa ligação, a nossa mente ela vê como, só está ligando, não é uma ação. E realmente não é ação, é um estado. Por isso que as pessoas têm dificuldade de identificar o e o está. Minha mãe está em casa com minha tia neste domingo. Qual é o verbo? Em casa? Qual é o verbo? Minha mãe com minha tia? Só não fala o está. Por quê? Porque o está realmente não tem cara de verbo, não tem cara de ação. Tem cara de apenas um conector. Então já fica ligado aí logo, já fica de, opa, calma aí. Já fica de antena ligada no ser e o estar. O sujeito é uma função sintática associada diretamente ao verbo. Para você achar o sujeito, está aqui. Procura o verbo, identifica o verbo. É a primeira. Fábio, chega de primeira. Sim, é para você memorizar mesmo. Primeira coisa a se procurar e se achar numa função sintática é o verbo. O verbo, gente, é praticamente a palavra mais importante da língua, junto com o substantivo. Por quê? Porque tudo que acontece na língua envolve ação e envolve algo ou alguém, ou seja, substantivo. Tudo que está acontecendo envolve algo acontecendo. Alguém realizando algo, um objeto realizando algo, né? O vento ventando, que seja, árvore balançando, folha caindo. No princípio era o verbo. Olha que legal, no princípio era o verbo. É a palavra, é a ação, é o que move o mundo, o que move a vida. É o verbo. Então, primeira coisa que você vai achar numa oração, verbo. Continuando ou prosseguindo. E quais são os tipos de verbos existentes? Verbos de ação. Fábio, eu tenho que saber. Fábio, isso é bobeira. Vai por mim. Não é bobeira. Esses 3 tipos de verbo aqui, ação, estado, fenômeno, natureza, são fundamentais para voz verbal, que são a voz passiva, voz ativa, voz reflexiva, para sujeito indeterminado, para sujeito inexistente, beleza? O que é um verbo de ação? É um verbo que há realmente algo acontecendo, algo se desenrolando, uma ação sendo desencadeada.
Pedro comprou um presente. Realmente houve uma ação. Pedro realizou uma ação. Meu pai pediu. Realmente houve uma ação aqui de pedir. E o verbo de estado, ou chamado verbo de ligação, é aquele que funciona como um conector entre quem? Entre olha que legal, um substantivo ou pronome, que vai ser o sujeito, com um adjetivo ou um substantivo na função, né, trabalhando com uma locução adjetiva, que será chamado de predicativo do sujeito. Predicativo é diferente de predicado. O que é predicado? É tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Achei o sujeito, Pedro, e o predicado, comprou um presente. Achei o sujeito, meu pai, predicado, pediu um favor a mim. E predicativo? Predicativo é o adjetivo ou o substantivo que está qualificando o sujeito. Quem é o predicado? Sou lindo. Repara, isso aqui é o predicado. O predicativo do sujeito está dentro do predicado. E se há verbo de ligação, há predicativo do sujeito. Está aqui. Qual é o verbo? O verbo sou. É o verbo ser. Eu, pronome, sou, verbo ser, é um verbo de estado, no caso aí característica. Lindo é o adjetivo, é característica atribuída ao sujeito. João está cansado. Cansado é um adjetivo que está qualificando o substantivo João. João é o sujeito, está cansado é o predicado e o cansado é o predicativo do sujeito. Então temos aqui um substantivo, um verbo de ligação e tá aqui, substantivo, verbo de ligação e adjetivo, funcionando sintaticamente como sujeito, verbo de cópula, né, verbo de ligação, verbo de estado e o predicativo do sujeito, compondo nessa estrutura aqui um predicado. Carla ficou nervosa. Carla, substantivo, ficou verbo de ligação, nervosa é um adjetivo. Classes gramaticais. Função sintática. Como é um verbo de ligação, está ligando um adjetivo ao sujeito. Então está aqui, sujeito Carla, predicado, ficou nervosa. E o nervosa, predicativo do sujeito. Beleza? Então, esse é o verbo de estado. Fenômenos da natureza são verbos que literalmente, de forma real, representam fenômenos naturais. Isso é fácil demais. Choveu, neva e ventará. Apareceu o verbo que representa fenômeno da natureza? Tá aí, é um verbo de fenômeno da natureza. E o que isso é importante de tipo de sujeito, Fábio? Porque é uma das características do sujeito inexistente, quando a oração possui um verbo que literalmente está significando um fenômeno natural. Então, esses três tipos de verbos você tem que também dominar a sua definição, né, o seu conhecimento. Mais exemplos, verbos com sentido ativo, em que o sujeito pratica voluntariamente a ação. Por isso é ativo, porque o passivo ele recebe a ação, até se recebe, é de forma involuntária na maioria das vezes, claro. Flamengo venceu o campeonato. Para vencer tem que praticar a ação de jogar, né, de ir desenvolvendo, né, vitórias. Jairo pediu a Joana, verbo de ação. Jairo praticou uma ação deliberadamente. André derrubou o vaso, mesma coisa. Pulei do cavalo, que eu sei que quem pulou? Eu que pulei. Temos aí o sujeito oculto já, né, adiantando. Eu pulei, realizei a ação de pular. Agora, olha que legal, verbos com sentido passivo, ou seja, verbos que dão a entender de que o sujeito ele está sofrendo uma ação, recebendo uma ação de forma involuntária, não é ele que está exercendo voluntariamente, deliberadamente uma ação no mundo. O balde encheu com a água da chuva. Pergunta, foi o balde que se encheu a si mesmo? Não, simplesmente o balde estava lá, choveu e encheu. Ninguém fez nada, simplesmente foi um fenômeno
ao acaso. Aconteceu. Então tá aí, o balde encheu. Verbo sentido passivo. Eu posso usar esse mesmo verbo com sentido ativo. João encheu o balde. Pronto. Aqui sim o sujeito pratica de forma deliberada uma ação. Então o mesmo verbo ele pode ter sentido ativo e pode ter sentido passivo. Papel rasgou no chão da sala, a mesma coisa. Não foi o papel que se rasgou a si mesmo. Simplesmente algo aconteceu que ele rasgou. Ana quebrou o braço no futebol. Não foi Ana que chegou, vou quebrar meu braço. Não. Aconteceu algum acidente, ela caiu, alguma coisa assim, e simplesmente, quando ela foi ver, quebrei o braço estava lá quebrado. Caí do cavalo, mesma coisa, não estou correndo do cavalo, agora eu vou cair. Uou! O cavalo tropeçou, a pessoa caiu. Sentido passivo, o sujeito está recebendo, sofrendo uma ação, porém ainda é o sujeito. Por quê? Porque o verbo é de sentido passivo e o sujeito é sintático, estrutura sintática. De novo, estrutura. E qual é a estrutura? Substantivo, sem preposição ou artigo, que concorda com o verbo. E não tem nenhuma outra estrutura de sujeito indeterminado, inexistente, oculto. Beleza? Sobra para ativo. Ana quebrou a mesma coisa. Substantivo, sem preposição, concordando com o verbo, sem estrutura de indeterminado, de inexistente, de oculto. A gente vai ver bastante isso de forma bem detalhada. Ponto importante. A língua portuguesa apresenta como ordem canônica, ou seja, padrão principal de estrutura da oração, a seguinte ordem. SVC. O que é SVC? Sujeito, verbo, complemento. Que estrutura é essa, Fábio? É a estrutura que você vai sempre tentar buscar, procurar, colocar a oração. Sujeito, ou seja, um agente. Verbo, a ação praticada pela gente. E o complemento, a ação, né, recaindo sobre um alvo, sobre um objeto. Ou, no caso, uma circunstância. Né? André morreu de tuberculose. A tuberculose é adjunta adverbial de causa. Não é o complemento, mas é a causa. E por aí vai. Mas o importante é a gente entender que a língua ela funciona como caixinha de Lego, como brinquedo Lego. Você pode pegar as peças e ficar brincando de encaixar uma na frente, pega a caixinha, coloca atrás, coloca no outro lado, continua formando um brinquedo, né? Formando um desenho. Imagina também que são slots. Slots, como assim slots? Isso aqui, ó. João jogou futebol. Slot 1, slot 2, slot 3. Sintagma nominal João, sintagma verbal jogou futebol. Tem sintagma preposicional. Ou seja, são estruturas que você pode pegá-las e substituir por outras palavras. João jogou vôlei. Mas eu não posso dizer vôlei jogou futebol. Vôlei encaixa nesse slot, mas não encaixa no primeiro slot. Eu posso pegar João e substituir por Maria. Maria jogou futebol, mas não posso pegar João jogou Maria, como se Maria fosse um jogo. Então o nome Maria eu posso colocar apenas no slot 1, não posso colocar no slot 3. Jogou, segundo slot, eu posso pegar jogou e trocar por praticou, exerceu futebol fica estranho, mas praticou futebol. Ou seja, a língua ela tem alguns espaços, alguns traços, algumas caixinhas que você pode ficar brincando de substituir termos. João jogou futebol, Maria jogou futebol, Carlos jogou futebol, Ana jogou futebol, João praticou futebol, João criou futebol, João jogou vôlei, João jogou basquete, João jogou tênis. Ou seja, eu pego palavras do mesmo tipo, mesmo campo semântico e substituo pelas que já estão lá. Tranquilo? Maria comeu bolo. Slot 1, slot 2, slot 3. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo,
complemento. Carlos pediu um favor a João. Sujeito, verbo, complemento. André precisou de João. Sujeito, verbo, complemento. Esse sujeito, verbo, complemento são os slots. Slots principais: sujeito, verbo, complementos que são objeto direto, objeto indireto, adjuntos adverbiais, que são as circunstâncias, e temos os adjuntos adnominais, por exemplo, e complementos nominais que ficam ao lado de determinadas palavras, como substantivo, como adjetivo, e podem ficar dentro do sujeito, ficar dentro do objeto direto, podem ficar dentro do adjunto adverbial. Beleza? Temos também o aposto, que é outro slot que pode se encaixar aí no meio da oração, entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o objeto. Temos o vocativo, que é um termo que geralmente vem no início, né, que é um chamamento, é um termo aí isolado da oração. Então, temos esses slots aí que servem para levar informação. E esses slots combinados né, entre si, eles formam sentido, né, a estrutura da língua. Então a língua ela não é só palavra, não é só léxico, né, ela é também estrutura, ela é também construção. Existem construções cristalizadas que fazem a gente entender determinado contexto. Sujeito: ser, animado ou inanimado. Como assim animado? Pode ser pessoa, ou animal é o que tem ânima, que tem alma, que tem vida. Ou inanimado, são objetos, são coisas, são lugares, de onde, a princípio, parte a ação. Verbo: ação que o sujeito desempenha em relação a outro ser, animado ou inanimado. Então, esse outro ser, que é o complemento, ele também pode ser pessoa, ou coisa, ou lugar. Então, sujeito e complemento não precisa ser pessoa. A gente pode pensar que, sujeito, você tem que procurar a pessoa que está praticando a ação. Não. O vento derrubou a folha da árvore. Quem é o sujeito? O vento. Mas o vento não pode derrubar nada. Ele não tem vontade própria, mas foi ele que fez a folha cair. Então, ele é o agente. Sujeito é o agente. Beleza? Sujeito não é pessoa necessariamente. Complemento: já foi, ser animado, animado, alvo da ação. O ser, né, animado, com vida, sem vida, em que recai a ação, ou quem se dirige à ação. Tranquilo? Isso não significa que todas as orações existentes apresentam tal estrutura, no caso a estrutura do SVC. Esta é apenas a mais comum, né? Paradigmática. Viram vários exemplos aí, várias estruturas, especialmente em poemas, em que essa ordem ela é totalmente embaralhada, totalmente invertida, e aí que fica realmente mais difícil achar o sujeito. Por isso que eu estou falando desse SVC, porque num poema, por exemplo, você tem que identificar quem é o S, quem é o V, quem é o C, onde está o C, onde está o S, identificar o verbo e quem é o S desse verbo, identificar o verbo e quem é o C desse verbo, onde que está, em qual parte da frase, está recaindo sobre que elemento, sobre que palavra. Beleza? Porque não necessariamente o sujeito é quem vem antes do verbo e o complemento é quem vem imediatamente depois. Não, pode vir 5 palavras depois, uma frase depois. Tranquilo? Está começando a ficar mais claro? Está começando a ficar, por isso que eu tenho tanta dificuldade, porque não é tão claro assim quanto eu penso. Exatamente. Então vamos lá, vamos ver aqui de forma mais genérica esses 5 tipos de sujeito. Primeiro aí, né, a definição que você tem que ter em mente. Você não pode dormir sem ter isso em mente hoje. O que é o sujeito? Definição sintática é a mais importante. Apresenta como núcleo um substantivo ou pronome sem preposição. Isso aqui muitos professores esquecem de falar isso para o aluno. Sujeito não é preposicionado. Existe uma exceção, mas não vem ao caso agora. É outro assunto. Sem preposição com o qual o verbo concorda. Então, se você viu um substantivo preposicionado, esquece. Não é sujeito, já elimina, já mata. Com o qual o verbo concorda, o verbo concorda, o verbo concorda. Se não houver uma silepse, né, uma silepse de número, que é a concordância com a ideia, então esses 2 itens. Substantivo ou pronome sem preposição que concorda com o verbo. Sério, memoriza isso. Memoriza.
Então vamos lá. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado, inexistente. Sujeito simples. Um núcleo, seja ele um substantivo ou um pronome. Gente, é um núcleo. É um substantivo ou um pronome. Eu estou falando de classe gramatical. Eu não estou falando de quantidade de pessoas ou de seres que pode se entender na oração. Eu estou falando quantidade de substantivos ou de pronomes. Por exemplo, eles chegaram. Aqui tem mais de uma pessoa, sim, só que só tem um pronome. As pessoas chegaram. Quem chegaram? Pessoas. Ah, sujeito composto, tem mais de um. Não. Tem mais de uma pessoa, mas só tem um substantivo. As pessoas e o cachorro chegaram. Um substantivo, dois substantivos. É composto porque tem mais de uma pessoa. Não, é composto porque tem dois substantivos como núcleo do sujeito. Quem é o sujeito? As pessoas e o cachorro. Esses dois itens que praticaram a ação de chegar. As pessoas e o cachorro, dois substantivos. Dois substantivos que praticaram a ação. Por isso é sujeito composto. O cachorro e o gato chegaram. Dois substantivos, dois núcleos, sujeito composto. Quem chegaram? O cachorro e o gato chegaram. É o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? Cachorro e gato. Beleza? E se eu tiver em 3, 4, 5? Tudo sujeito composto. Sujeito simples é quando só tem um núcleo. Sujeito oculto, quando é subentendido no texto, mas não explícito na oração. Deixa eu apagar isso aqui. Subentendido no texto, mas não explícito na oração. Quando ocorre o sujeito oculto? Quando eu consigo colocar os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós e vós. Antes do verbo na oração, fazendo sentido. Se não fizer sentido, não é sujeito oculto. E se couber o eles? Aí vai se chamar sujeito indeterminado. Sabe? É simples assim? Basicamente sim. Andamos demais ontem. Quem andamos? A gente sabe que o mois é terminação de primeira pessoa do plural. Então sei que cabe o nós aqui na frente. Opa, sujeito oculto, nós. Cabe o nós. O Fábio, e se aparecer assim, andamos demais ontem, eu e João. Aí é outra história. Andamos demais ontem, eu e João. Coloca o nós aqui na frente. Nós andamos demais ontem, eu e João. Tem sentido? Não tem. Por quê? Porque fica redundante. Quando eu acabo de falar eu e João, algo não faz sentido para o meu cognitivo. Por quê? Porque está dizendo que tem dois agentes, o eu e João e o nós. Então, não precisa do nós. Para ser que o sujeito é eu e João. Só não apareceu na ordem direta SVC. O S apareceu depois. Está aqui o S, ó. Eu e João. Sujeito, verbo. E o complemento aí, né, são circunstâncias, na verdade, adjuntos e adverbiais. Então tá aí. Ficou na ordem VCS. Beleza? Tá começando a fazer sentido? Então vamos lá, sujeito indeterminado. Sujeito e indeterminado são estruturas.
uma. Estrutura 1. Estrutura 2. Fábio, indeterminado é quando eu não consigo identificar o sujeito. Você não consegue identificar aqui no oculto, porque ele não aparece. Você identifica quando percebe que cabe o nós. Você não identifica no inexistente, porque é inexistente. Então, sujeito indeterminado não é a não identificação do sujeito. É a não identificação do agente. Fábio, não é a mesma coisa? Ué, lembra que sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação? No sujeito indeterminado, eu não consigo identificar o agente, quem está praticando a ação. Vem nessa estrutura aqui, ó, verbo terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, que é a chamada de partícula de indeterminação do sujeito, ou índice de indeterminação do sujeito, sem um sujeito evidente, explícito. O que é esse sujeito explícito? Ah lá, ó. É um substantivo ou um pronome sem preposição que concorda com o verbo e que tem a semântica de praticar. Aí, viu? Aí a gente usa a semântica para tirar a prova dos 9. Precisa ser de papel. Papel é um substantivo, Fábio, está no singular. O verbo também está no singular. Será que aqui não é um sujeito invertido, não? Tem uma preposição, preposição de. Preposição, sujeito não pode ser preposicionado. Então, isso aqui não pode ser sujeito. Verbo na terceira pessoa do singular, mais partícula ser, sem um sujeito evidente. E o último detalhe, esse verbo, ele é transitivo indireto ou um verbo intransitivo. O verbo do sujeito indeterminado não será transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É o que não precisa de preposição antes do complemento. E o que é um verbo transitivo indireto? É o que insere a preposição antes do complemento. E o que é um verbo intransitivo? É o que não tem complemento, o objeto direto ou objeto indireto. Ou ele vem sozinho, finaliza a oração ali, ou ele é acompanhado de adjunto adverbial. E esse verbo aqui, esse verbo de terceira pessoa do singular, ele será transitivo indireto ou intransitivo, viu? Tem que saber também, ó, transitividade verbal, saber identificar a transitividade. Fábio, tem muito pré-requisito. Eu falei para você, por isso que eu falei, ó, assiste esse vídeo. Vai ser essencial onde você vê os tipos de sujeito. Agora, segunda estrutura, verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito. Que sujeito é esse? Esse sujeito aqui. E como que aparece? Venderam tomates. Venderam tomates estragados, tomates lindos, enfim. Verbo na terceira pessoa do plural. Venderam, que é no passado. Venderão é futuro, tá, gente? Ó, venderão, nós venderemos, vós vendereis, eles venderão. E passado, nós vendemos, vós vendestes, e eles, ontem, mês passado, venderam. Ah, Fábio, cabe o eles aqui na frente, ó, e eles venderam, não é sujeito oculto, não. Lembra lá no sujeito oculto? Eu, tu, ele, nós e vós, só é oculto quando cabe do eu até o vós. Se cabe o eles, não é oculto, é indeterminado. Então, ó, agora, se eu coloco... Ah, olha só que legal, mas Fábio, tomates é um substantivo que está no plural, concordando com o verbo que também está no plural. Não pode ser sujeito?
Aí a gente tira a prova dos 9 com a semântica. Tomate vende alguma coisa nesse contexto aqui? Se eu estiver falando de um desenho animado em que um tomate conversa com uma cebola, aí sim, os tomates venderam no contexto. Agora, numa frase literal, tomate vende alguma coisa? Não. Então aqui é mais provável que se entenda que alguém que vendeu os tomates. Beleza? Então, partiu, eles venderam tomates, cabe o eles, sujeito indeterminado. E o sujeito inexistente, Fábio, são tipos de verbos que são chamados verbos impessoais. É o que a gente vai ver bastante quando falar de sujeito inexistente. Para finalizar, vamos só ver alguns exemplos, para não dizer que foi só uma teoria, né, de conceitos, de fundamentos. Sujeito simples. João, um substantivo. Chegou. Então está aqui. Um substantivo, sujeito simples. Meu cachorro é o sujeito de vive feliz. Meu cachorro é o sujeito, mas o núcleo do sujeito é o substantivo cachorro. Sempre que tiver aí, né, dentro do sujeito várias palavras, o sujeito vai ser o substantivo ou o pronome que estiver fazendo o papel do substantivo. Então, meus 2 lindos cachorros inteligentes. Qual é o substantivo? Cachorros. Ele é o núcleo do sujeito. Tem muito professor que indica o núcleo do sujeito é a palavra mais importante. Então vamos lá. A coleira do meu lindo gato doente rasgou. Aí eu te pergunto, qual é a palavra mais importante? O dono do cachorro vai dizer que é cachorro. Até a gente naturalmente pode pensar, cachorro é a palavra mais importante ali, pô. Cachorro é ser vivo, tadinho. Então, falar que o núcleo do sujeito é a palavra mais importante não é exato. Tem sentido? Tem sentido. Tem. Porque na oração inteira, o que rasgou? A coleira, não foi o cachorro. Só que o aluno ou estudante que está ali às vezes, que não está tão preparado assim, ou que está começando a pegar o conceito de sujeito, ele pode se confundir com essa questão de o que é importante na frase. O que vai resgatar ele dessa questão de não precisar saber quem é o mais importante? É saber que sujeito é o substantivo ou o pronome sem preposição que concorda com o verbo. Isso é o sujeito. Naturalmente, esse substantivo, esse pronome, são também a palavra mais importante. Só que é mais fácil você procurar um substantivo, um pronome, do que ficar pensando, calma aí, tem coleira, tem cachorro, tem doente, qual a palavra aqui é importante? Para mim todas são importantes. Coleira é importante, cachorro é um ser vivo, é importante. Esquece essa confusão da semântica. Vai para o objetivo. Meu cachorro, um núcleo, porque só tem um substantivo. Vive feliz. Então está aqui. Sujeito simples. E o sujeito composto? 2 substantivos. João, Carlos. Qual é o sujeito? João e Carlos. O conectivo E entra no sujeito. Só que núcleo do sujeito são só os substantivos. Substantivo João, núcleo do sujeito, substantivo Carlos. Se tem 2 núcleos, sujeito composto. 2 ou mais, né? Sujeito oculto, ganhamos o prêmio. Tá aqui, mois, cabe o nós. Nós ganhamos o prêmio. Sujeito oculto. Por isso que é chamado também de sujeito desinencial, porque esse mois é uma desinência. Desinência verbal, desinência número pessoal. Identifica o número e a pessoa. Chegarei também é uma desinência número pessoal. Indica a primeira pessoa do singular, né? Do futuro do presente. E aí, por causa dessa terminação, o re, o mois, no caso aqui o i, né, o vai, seria o vai. Enfim, isso aqui é um verbo irregular, né? Verbo irregular, ele não tem as desinências exatas. Só marquei o i aqui só para ficar claro que é o verbo, né, terminação que vem no final do verbo, que vai definir o tipo de sujeito oculto. Que cabe o eu, não cabe o não, aqui só cabe o ele, né? Ele vai conosco. E aqui só cabe o eu chegarei tarde. Então, essa terminação do verbo é o que caracteriza, né? Faz a gente identificar o pronome pessoal do caso reto que cabe lá na frente. Sujeito indeterminado.
Olha, vamos botar em prática, que legal. Precisa-se de operários. Precisa-se. Quem precisa de. Verbo transitivo indireto, porque pede a preposição de. Tá aqui, preposição de. Opa, VTI. VTI com pronome se, né? Uma partícula C, que é o PIS ou IIS, partícula de indeterminação do sujeito. Tá aqui o substantivo preposicionado, é o objeto indireto, é o complemento. Então, precisa-se de operários. Estrutura. Viu que eu não joguei nem na semântica? Eu não estou perguntando quem precisa-se. Eu perguntei até agora quem precisa-se, não. Eu só estou olhando a estrutura da oração, o tipo de verbo, as classes de palavras que vêm na oração. Só isso me faz ver que é sujeito indeterminado. Não precisa ficar perguntando quem é a parte mais importante, nada disso. Vive-se bem nesta cidade. Eu não quero saber semântica nenhuma daqui. Só sei isso aqui, ó. Nesta, em, mais esta. O em é uma preposição. Fábio, preposição é o pré-requisito que você falou. Se é um termo preposicionado nesta cidade, pode ser sujeito? Não, porque sujeito é substantivo ou pronome sem preposição que concorda com o verbo. Fábio, não é que funciona? Bem, é um advérbio. Advérbio é sujeito, pode ser sujeito, a não ser se estiver substantivado. Nesse caso não está. Advérbio não pode ser sujeito. O que é sujeito? É um substantivo ou um pronome sempre. Fábio, então não tem sujeito explícito, sujeito aparente, sujeito evidente na oração? Não tem. Vamos ver o verbo? Vamos. Eu vivo, tu vives, ele vive. Verbo de terceira pessoa. No singular. Com a partícula ser. Fábio, estrutura de sujeito indeterminado. Isso aí, tá pegando muito bem. Ansiava-se por... Fábio, essa eu já sei. Por é uma preposição. Termo preposicionado não pode ser sujeito. Não pode. Aqui é um objeto indireto. Quem anseia, anseia por. Ansia, no caso, né? Perdão, conjuguei errado. Verbo transitivo indireto. Quem ansia, ansia por alguma coisa. VTI mais PIS. Sem sujeito. Fábio, estrutura de sujeito determinado. Funciona, Fábio. Funciona pra caramba. Acharam meu chapéu. Verbo na terceira pessoa do plural. Pergunta, chapéu. Chapéu é um substantivo, sim. Meu não é preposição, meu é pronome. Opa, Fábio, ó, tem aqui um substantivo sem preposição. Então, primeiro, ele não está concordando com o verbo está no plural. Chapéu já não vai poder ser. Segundo, chapéu não tem semântica, não tem sentido de achar alguma coisa comumente, né, no mundo real, nessa frase aqui literal. Então, chapéu não tem semântica para sujeito também. Cabe o eles. Eles acharam meu chapéu. Sujeito oculto. Opa, não. Sujeito oculto é do eu até o vós. Se cabe o eles, sujeito indeterminado. Fábio, é tão fácil assim, eu não sabia. Jogaram futebol ontem no campo. Cabe o eles? Cabe eles jogaram futebol ontem no campo. Por sinal de que não tem um sujeito evidente. Até porque, olha que legal, no campo, ó, no, preposição em, mais artigo o, artigo concordando com o substantivo campo, não pode ser sujeito, porque sujeito não é preposicionado. Ontem é um advérbio de tempo. Tá aqui, advérbio de tempo. Advérbio pode ser sujeito? Não, porque sujeito é substantivo ou pronome sem preposição, concorda com o verbo. Memoriza isso. Ah, Fábio, tá aqui. Futebol é um substantivo. Substantivo pode ser sujeito, mas está no singular, o verbo está no plural. E futebol não joga nada. Pessoas jogam futebol. Futebol não pode jogar um outro esporte. Fábio, então a semântica só confirmou a sintaxe. Exatamente. Terceira pessoa do plural. Sujeito inexistente, tipos de verbo. Todos esses tipos de verbos aqui são verbos característicos de sujeito inexistente. É o que a gente vai estudar lá mais detalhadamente no outro vídeo.
fenômeno da natureza. Verbo haver com tempo, indicando o tempo decorrido. Verbo haver indicando verbo ocorrer, né, com sentido de verbo ocorrer ou de existir. Haverá festa amanhã, verbo haver com sentido de existir. Faz anos, verbo fazer indicando o tempo decorrido. Fez dias, verbo fazer indicando o tempo decorrido. Hoje verbo ser indicando data. São 200 metros, verbo ser indicando distância. São 2 horas, verbo ser indicando tempo. É inverno, verbo ser indicando fenômeno da natureza. O verbo ser não é o fenômeno da natureza, mas ele está em parceria com o substantivo que é fenômeno da natureza. Parece verão, o verbo parecer em parceria com o substantivo de fenômeno da natureza. Ficou nublado, o verbo ficar em parceria com o fenômeno da natureza. Está frio hoje, o verbo estar em parceria com o substantivo de fenômeno da natureza. Passa de, chega de e basta de. São 3 estruturas verbais que caracterizam também sujeito inexistente. Fábio, não precisa ler o restante da oração só para saber de fato o sentido do verbo, né? Tem que saber o sentido do verbo, se está no sentido real, sentido figurado, se chover realmente está representando o fenômeno da natureza, se uma festa amanhã, né? Uma festa amanhã dá o sentido real de algo que está acontecendo, o que vai acontecer. Beleza? Mas o mais importante aqui é conhecer o tipo de verbo que aparece na oração. Memorizando os tipos de verbos específicos de sujeito inexistente, acabou. Não tem como errar. Beleza? Então, pessoal, esse vídeo ficou longo? Ficou longo, ficou detalhado, ficou importante, fundamental, essencial e necessário. Se inscreve no canal, dá essa força, compartilha com o pessoal que quer estudar também, curte aí, e aí a gente vai fazer mais vídeo para vocês, para passar nessa prova, passar nesse concurso e alcançar aquele sonho desejado, beleza? Grande abraço, bons estudos, Deus te abençoe.